Bom dia, região. Bom dia, doutora Gabriela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Nedilu, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Prazer o nosso em lhe receber aqui. Vamos falar sobre nativos digitais e geração Z. Seria possível contextualizar quando é que surgiram esses nativos digitais e a geração Z, doutor Arthur Prado? O conceito, Neide, de nativos digitais, ele começou a ser usado pelo educador americano Prensky em 2001. Nativo digital é recente. E o nativo digital são todos aqueles da geração Z que nasceram depois da era digital, que já nasceram com o Windows 95, com internet, com smartphone, com tablet. E a gente chama também os imigrantes digitais. Imigrantes digitais somos nós, que a gente já nasceu antes, a gente pegou a outra época e a gente foi obrigado a acompanhar esse ritmo de evolução, que é a revolução digital. Então, só para lembrar, a gente tem na história da humanidade 3 grandes épocas, que é o aparecimento da comunicação oral na pré-história, o surgimento da escrita, da imprensa gráfica e o correio postal, e a terceira foi o ambiente psicossocial virtual eletrônico, que tem a fase analógica, que é telégrafo, TV e telefone, e a última, que é a digital, que é a internet, computador, que é já no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então não foi com a criação do primeiro computador, não? Não. Então a gente tem a era digital, ela começa nos anos 2000, e a gente tem uma geração que chama geração Z, que nasceu depois de 1996, que é chamada a geração nativos digitais, Por que geração Z? Você sabe me explicar? É porque a gente estuda a geração, tem a Y, eu acho que a gente é da Y, tem a X, então tem a Baby Boom. Baby Boom é todo mundo que nasceu na década de 40, depois da guerra. Então teve uma explosão de natalidade, porque existiu um incentivo por parte do Estado. E aí, na década de 70, tem a geração X, depois tem a Y. Eu acho que a Y é a partir da década de 80. Eu sou da década. Eu acho que eu sou da. Não, eu sou da Y, eu sou da década de 70. A X acho que é da década de 80. E a geração que a gente chama agora, a geração Z, que, segundo algumas pesquisas, eles já nasceram com uma mudança no lobo pré-frontal. Eles têm um lobo pré-frontal mais desenvolvido para a tecnologia, porque na época que o homem começou a escrever, em 1000, 2000, 3000 anos, existia uma mudança genética e a gente passou a trabalhar mais a parte motora fina. Então, nossa parte genética, ela interagiu com o meio ambiente e ela passou a modificar. Então, existe uma parte dos pesquisadores que dizem que esses nativos digitais, que eles vão também se adaptar, que nós daqui 1000 anos, 100 anos, 200 anos, que a gente vai se adaptar, só que está indo muito rápido, a genética ela não muda tão rápido, por isso que está tendo muito estresse também, Entendi. Porque a genética, na era da comunicação oral, 1000, 2000, 3000 anos, a escrita também, foram não sei quantos 1000 anos para que a genética se adaptasse, que as pessoas passassem a escrever, a utilizar a motricidade fina. E no momento a gente está na era digital, então é tudo muito rápido, tudo muito... Em 10 anos, tudo que você aprende hoje já não é mais a mesma coisa amanhã. E por que tanta lentidão? Não é tanta lentidão, é porque a genética ela demora para dar resposta, A genética ela modifica com 1000 anos, 100, 200 anos, A genética ela vai modificar. Por exemplo, nosso corpo é feito para engordar. A gente não é feito para emagrecer. Quanto mais você envelhece, mais você tem dificuldade de perder calorias. Porque a gente vem da época do gelo. Da era do gelo a gente passava fome. Então, existe essa questão da ontogenética e da filogenética na nossa história, O homem primitivo, ele tinha muito pelo, aí ele foi perdendo com o tempo. Então a tendência hoje é o homem ter menos pelo do que na época antiga, na pré-história. Então a gente foi se adaptando, a mão foi ficando cada vez mais, a motricidade fina ela foi se adaptando. Entendi. E esse estresse agora também não está relacionado sobre o bombardeamento. Sim. E o que a Covid fez com as pessoas, não? O estresse é muito estudado por uma psicóloga, a doutora Lippe,
E ela diz isso. Então, antigamente, por que a gente não tinha tanto estresse? Porque demorava muito tempo. O telefone apareceu no início do século XX, mas até todo mundo ter telefone para tocar em casa para estressar demorou muito. A televisão só chega mesmo para todo mundo a partir dos anos 90. E agora tudo chega muito rápido. 1 ano, 2 anos muda muito. E a pandemia acelerou esse processo digital. A pandemia acelerou os cursos EAD, a pandemia acelerou as reuniões virtuais, o trabalho home office. Então, a pandemia acelerou tudo que talvez demoraria 10, 20 anos para chegar até lá. E o homem o estresse é por conta disso, né? Que é uma mudança rápida que a gente não consegue acompanhar. Doutor Arthur Prado, por que algumas pessoas não conseguiram aprender e conseguiram essa velocidade que está sendo imposta pela tecnologia? Porque as pessoas não conseguiam... Tiveram pessoas que não conseguiram acompanhar. Tem pessoas... Pois é, inclusive muitas empresas tiveram que demitir funcionários para contratar mão de obra nova. Isso aconteceu também, eu estava até conversando com uma funcionária do Banco do Brasil. Na década de 90, o Banco do Brasil demitiu uma grande quantidade por causa do Windows 95. E o que aconteceu? Porque eles queriam pessoas novas que soubessem mexer com o Windows. E a maioria das pessoas não estavam preparadas. Tinham resistência, né? Quem quer se atualizar no mercado tem que se colocar na tecnologia. Inclusive, eu vou falar hoje dos problemas da tecnologia, mas de nenhum momento eu estou dizendo que a gente não deve aprender. A gente tem que se colocar e acompanhar, porque a tecnologia é algo que não para, é um trem em velocidade. E a gente tem que pular dentro desse trem e aprender. Na marra. Ô, Jesus, chega de uma dor nas costas ao falar assim. De tanta pressão. E quando saiu a revolução digital, então falava assim, pronto, essa geração agora, as mídias anunciavam que essa geração era muito promissora. Então, que seria a geração do 2001, uma odisseia no espaço, vai mudar tudo, vai ser tudo agora... E aí foi uma das grandes, vamos dizer, surpresa, né, da comunidade científica. Existe teórico, inclusive um pós-piagetiano, que ele chama Olivier Houdet, foi meu professor na Sorbonne, e ele diz que a gente vai se adaptar, que o cérebro do homem vai se adaptar com o tempo, que já está se modificando, mas os estudos estão mostrando que as doenças mentais relacionadas com excesso de tecnologia estão surgindo. Problemas de aprendizagem. E no início pensava até que as telas eram pedagógicas, que melhorava a atenção, que o jogo melhorava o desenvolvimento mental, as habilidades e a empatia também pela distância, que você comunicava com a tela, você jogava um vídeo, você comunicava com o bichinho lá que estava falando. Aí, na verdade, não foi isso. O que está acontecendo agora, e a pandemia acelerou esse processo, é o adoecimento mental. O adoecimento mental das pessoas que utilizam dispositivos digitais em excesso. Então, o somático, a obesidade, o emocional, a agressividade e a ansiedade, o cognitivo, a dificuldade de concentração, porque a criança fica só zapeando o tempo todo e não tem um adulto para mediar. Entendi. Esses pacientes, né, os efeitos maiores. Existe não só essa questão mental, mas existe também a questão de comportamento, né? Distanciamento social. Distanciamento social trouxe um grande problema, né? O desenvolvimento da empatia, da cognição social, né? Uma teoria que a gente fala hoje, teoria da mente, de se colocar no lugar do outro. De tentar entender o ponto de vista do outro. Então, é muito mais fácil para uma criança chegar em uma festa com os pais e ficar com tablet do que sair, interagir com uma criança da mesma idade, que ele vai ficar tímido, ele vai usar função executiva, ele vai ter que planejar. Então, o gasto é maior. E nós gostamos de economizar em tudo. Então, a gente não pensa nisso. A gente pensa o quê? É melhor deixar com tablet. Só que ele passa o tempo, ele não faz amizade. Não sabe interagir. E aí entra vários prejuízos. Quais são os prejuízos dessa tanta tecnologia? Um dos prejuízos, até falo, assim, eu tenho Gabriela, minha esposa, a gente trabalha em parceria, é atraso de linguagem. Então, quanto mais tempo a criança abaixo de 2 anos utiliza smartphone, mais exposição a telas, maior é o atraso de linguagem e dificuldade.
de desenvolver, né, a parte cognitiva. Então é o que a gente está tendo muito retorno em consultório, é o mau uso da tecnologia, porque mesmo os inventores da Microsoft, do Google, eles não deixam os filhos dele ficar expostos à tecnologia. É porque sabem, né, as consequências, né? Se eles fizeram um produto, sabem das consequências. Gabriela, você poderia pontuar pra gente sobre essa questão dos atrasos existentes, né? E como melhorar esses atrasos na parte fonética? Eu lembrei muito aqui, Arthur, descrevendo aí, na nossa geração não tinha o celular e também os programas de televisão tinham horário para acontecer. Mas tinha o telefone de caixinha, né? Sim, só que aí assim, de fósforo. O problema é que acabava o telefone, não tinha comunicação dentro de casa, acabava o desenho e a criança, ela quer brincar, quer se movimentar. Então ela ia para a porta de casa, chamava os amigos e aí todos começavam a inventar alguma brincadeira. Verdade. Muitas vezes existe um brinquedo real, uma bola, um carrinho e outras vezes não existia. Então nossa geração foi acostumada a criar, inventar. Eu não tenho brinquedo, mas então vamos brincar de ABC jogando as mãos, né? A letra que cair a gente faz uma brincadeira. E o que acontece hoje em dia, acontece comigo, né? Com meus filhos, a gente está num local, tem várias crianças brincando, mas de repente uma brincadeira não agrada, uma situação não agrada ou não conhece a criança, como o Arthur colocou. Então a criança já busca os adultos e pede o celular. Né? Normalmente os pais também oferecem, porque a criança já brincou e veio pedir, oferece o celular. É quando a criança não usa a criatividade, não usa a forma de interagir com outras crianças, sugerir brincadeiras. E isso é algo que acontece na rotina, né? Uma criança que tem ali o desenvolvimento típico, tudo dentro do esperado, mas que buscando a tela, o celular, a televisão, acaba que tira ela dessas situações de estímulo, né? E pensando do outro lado, no consultório, quando chega crianças com atraso, a criança, muitas vezes, ela não tem nem a oportunidade de ter a interação, está dentro de casa, ainda convive com os pais, não convive na escola. Então, a parte ruim da tecnologia que a gente acompanha no consultório é essa de que as crianças, elas estão sendo afastadas do contato social porque o celular é chamativo, né? Uhum. Eu vejo muitos pais, às vezes, quando chegam nos ambientes, né, restaurante, a criança de colo, eles colocam na hora do almoço aquele desenho mostrando para a criança. Quais são as consequências em você antecipar, mostrar aqueles desenhos, né, para aquela criança? Você falou uma palavra bem legal, que é essa antecipação. Sim. A criança, ela não tem o desejo, não tem a necessidade de se comunicar. E aí a família, né, o cuidador já antecipa. Primeiro que ela não vai ver a função da linguagem, da fala, que é você pedir, solicitar. Um olhar, a mãe já entendeu que é o celular. O apontar, já entendeu que é o celular. Qual é o esforço que essa criança precisa para oralizar? Nenhum, né? Então já começa daí. Ela antecipou uma fala, um pedido que a criança já para de fazer. E outro, ela perde o momento de interação, o momento de conhecimento, de vocabulário. Não é tão rico, um restaurante, tem uma comida diferente, vocabulário diferente e pessoas diferentes. Então ela perde a oportunidade de interagir naquele meio para ficar no celular. É a segunda falha. E a terceira falha é a questão da atenção, da concentração, que ela perde a oportunidade de imitação, né, de trocas, que é importante para esse processo de desenvolvimento da comunicação. Uhum. E pode provocar algum retardo em termos dessa antecipação psicológico? Retardo no sentido de que a criança ela vai deixar de fazer, né? Não que só o simples fato de ser exposta, a criança vai ter uma deficiência intelectual por conta disso, mas ela vai deixar de aprender. E aí a velocidade da resposta, né, do raciocínio. Então, quanto é que é 5 mais 5? A criança que conta nos dedos, todas as vezes que pergunta, vai ter uma velocidade de resposta menor do que ela pensar e responder que 5 mais 5 é 10. Né? Então, essa velocidade de resposta diminui. E aí, o atraso na resposta vai atrasar todo o desenvolvimento. Onde entra o seu trabalho e o trabalho do Dr. Arthur Prado, que é psicólogo. Lidar com essas crianças não é fácil, não. Não é fácil. E ela falou uma ponta aqui que eu achei interessante. A questão agora, você assistir vídeos curtos no YouTube, você zapeia o tempo todo, né? Então, Piaget fala, se você deixa uma criança descobrir a resposta,
ela guarda aquela experiência pro resto da vida e ela vai saber resolver os problemas. Mas se você dá a resposta para ela esquece. Porque ele falou isso aí em plena década de 50. Ele não tinha ressonância magnética. Hoje a gente sabe que você errar e você chegar na resposta, você faz sinapse. Se eu te dou pronto, eu vou no Google, vejo a resposta, vou no chat GPT, vejo a resposta, você pergunta depois, você não sabe. Entendi. Você não tem a menor ideia. E aí é o problema do nativo digital e das crianças que estão acima de pouco contato social e excesso de tecnologia. Entendi. É interessante, Neide, eu lembrei, Arthur falando, outro dia eu estava com um brinquedo no consultório e o paciente perguntou onde eu comprei. Eu disse que não lembrava. Então ele falou, fotografa o brinquedo que você está falando e coloca no Google, que ele te dá a resposta. Então, olha aí a velocidade do raciocínio, né? E da execução. Só que, por outro lado, ele foi bem rápido no pensar, mas já estava ali na mão dele. Então não teve trabalho de ir na rua, de olhar onde é que tem, como é que faz para comprar. Então é esse ponto, né, que a gente precisa colocar na balança e ser bastante esperto para que consiga mediar o filho, consiga mediar a criança, né? Foi ninja isso aí. Sim.